Saúdo a todos na graça e na paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Cosmo Silva, estou falando diretamente da cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Antes de iniciarmos os nossos devocionais na carta de Paulo aos Filipenses, vamos orar ao nosso Deus. Pedir a sua bênção, a sua graça e a sua direção para aquilo que Ele vai nos ensinar através desses 4 capítulos dessa epístola da prisão de Paulo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós entregamos nas Tuas mãos o nosso coração. Continua falando a cada um de nós, Senhor, através da Tua palavra. Que essa palavra possa remover de nós aquilo que não é agradável ao Senhor. Fortalece-nos na fé. A fé, ela vem pela palavra, e a palavra é a pregação do Senhor. Ó Deus, que na nossa caminhada por essa carta preciosíssima, carta de instrução de vida cristã, onde ela nos prepara para encontrarmos contigo nos céus. Obrigado pelos princípios aqui estabelecidos, ó Deus. Continua falando ao nosso coração, que essa mensagem possa alcançar muitas vidas, para que a gente possa ter vidas piedosas, vidas santas, vidas que agradam ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro nesse momento. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que a sua graça continue nos fortalecendo. Que a sua palavra continue nutrindo a nossa fé. Esse é meu pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa epístola de Paulo à igreja de Filipos, é uma carta onde Paulo mostra para nós que é possível nós termos uma vida em meio às lutas, às dificuldades, mas uma vida alegre, contente, feliz. Porque a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. Se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu tenho uma faculdade de teologia ou não, se eu ando de carro ou ando de bike ou de ônibus, né? Se eu tenho uma conta bancária no banco, uma conta bancária gorda no banco ou não. Não interessa. A minha felicidade, a minha estabilidade, ela tem um nome. Esse nome é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, o autor dessa carta, ele disse: eu sei em quem tenho crido. Quem aqui é Cristo. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se a sua esperança, se a sua alegria não está focada nessa pessoa, o Filho de Deus, Cristo Jesus, você está fadado a sofrer grandes decepções. Porque toda pessoa que põe a sua fé, confiança em Cristo, pode ter certeza absoluta, jamais sofrerá decepção. Eu sou crente em Cristo Jesus há 40 anos. Sirvo a Deus no ministério há 32 anos. Pessoas já me decepcionaram muito. Mas a pessoa de Cristo, o Filho de Deus, ele nunca me decepcionou. Por isso, queridos e queridas, vale a pena colocar sua fé, depositar sua fé na pessoa de Cristo. A nossa alegria está centrada nessa pessoa. Quando nós olhamos para a Bíblia, para toda a história da Bíblia, nós entendemos que Jesus Cristo foi um homem de dores, experimentados nos trabalhos. Ele possuía uma alegria que ultrapassava tudo que o mundo pudesse oferecer. Tudo que o mundo pudesse oferecer para Cristo, a alegria dele ultrapassava a tudo isso, diz a palavra do Senhor. Diz a Bíblia que, ao enfrentar a morte cruel no Calvário, Cristo Jesus, ele disse aos seus discípulos, em João 15:11, ele disse assim: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo
permaneça em vós. Opa! Para que meu gozo permaneça em vós. E o vosso gozo seja o quê? Completo. Significa o quê? Que esse gozo, essa alegria, essa vida abundante, nós só podemos encontrar nessa promessa dada por Cristo. Você já tem esse gozo? Você pode descansar nessa promessa? Você pode encontrar alegria plena em Cristo ou nas coisas, ou na igreja, nos pastores, numa realização. Paulo diz que a alegria em Cristo Jesus é uma alegria verdadeira e profunda. Aquele que confia em Cristo tem um privilégio de experimentar a abundância de alegria. O salmista, no capítulo 16, no versículo 11, ele disse assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. A tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Essa alegria perpétua, essa coisa prazerosa, gostosa, de estar na presença do Senhor todos os dias, muitas pessoas religiosas ainda não experimentaram. Toda pessoa que nasceu de novo, ele tem esse gozo pleno, o gozo de estar na presença do Senhor. Poucos cristãos se apropriam desse privilégio, vida abundante em Cristo. Diz a Bíblia em João 10:10, diz assim, que o ladrão, o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Disse Jesus: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já atingiu essa vida abundante? Você tem uma vida plena? Ou só as coisas e as realizações deixam você assim? Cristo deixa? Ele é uma promessa, vida abundante em Cristo. Quando nós tratamos dessa epístola, a epístola de Paulo aos Filipenses, essa igreja, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Está registrada em Atos, capítulo 16. A Bíblia diz também, o próprio livro diz também de Filipenses, que Epafrodito foi enviado a Roma como portador de uma oferta especial para o apóstolo e também para ajudar naquele período difícil. Diz a palavra do Senhor que Epafrodito foi o mensageiro, foi aquele que a igreja de Filipos escolheu para levar não apenas os donativos, eu acredito, mas também encorajar o missionário, estar perto do missionário. Ele estava às portas da morte, perto do martírio, e ali estava Epafrodito como parceiro, como colega, como irmão, para encorajá-lo e incentivá-lo. Eu até acredito que Paulo estava muito mais preocupado com a vida de Epafrodito, com a presença desse homem, do que mesmo com os donativos, com as coisas que ele poderia levar. O consolo de Paulo seria, em primeiro lugar, a presença de Deus, claro, mas a presença de um irmão, de um parceiro, de um amigo, de alguém que poderia encorajá-lo, dizer: Paulo, continue, estamos juntos, seguramos as cordas, continue pregando, Paulo, continue proclamando, estamos juntos, a igreja ora pelo irmão. Como é bom receber isso, não é verdade isso, queridos? Como é bom receber encorajamento, e-mail, mensagem no Zap, de incentivo, de encorajamento. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. É uma das cidades, é um dos estados menos evangelizados do Brasil. É o estado que tem o maior índice de suicídio, que supera o índice nacional. Nós estamos inseridos aqui, pregando o evangelho nos lares, no único hospital da cidade, corpo a corpo. Estamos aqui há 4 anos. Nós temos apenas 7 crentes, 7 convertidos. Mas eu entendo que a alma de uma pessoa, disse Jesus, vale muito mais do que o mundo inteiro. Se ganhamos uma alma, nós já ganhamos o mundo inteiro na visão de Deus. As igrejas que nos sustentam, a igreja que nos apoia nesse ministério, precisa entender que a conversão não é dada pelo missionário ou pastor. Esse é um papel de Deus.
O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas perguntam, pastor, quantos membros? 7. Só isso? Agora, quantas pessoas evangelizadas? Muitas pessoas. Então, nosso papel como igreja, como missionário, como povo de Deus, é pregar, é proclamar as boas novas. O resto é com Deus. Diz Isaías 55:11 que a palavra que eu pregar, ela não voltará vazia, mas ela prosperará para aquilo que Deus a designou, para salvação ou para condenação. Então, a epístola de Paulo à igreja de Filipos é até certo ponto uma carta de um pastor, de um missionário com um coração extremamente agradecido. Um coração agradecido. Um coração feliz porque a igreja abraçou a causa com Paulo. Como eu sou contente, queridos, pelas famílias, pelos irmãos, pelas igrejas de todo o Brasil. Algumas que já não estão mais conosco, louvamos a Deus por elas. Por aqueles que ainda abraçam conosco esse projeto aqui no sul do Brasil, a proclamação do reino de Deus. Sou grato a todos vocês. Alguns que não contribuem, mas oram por nós, mas de uma forma ou de outra abraçaram essa causa. Gratidão, queridos. Obrigado pelas igrejas batistas regulares de todo o Brasil, igrejas bíblicas, igrejas independentes, famílias que entenderam que missões é um projeto de Deus. Missões pulsa o coração de Deus, deve pulsar o meu e o seu. Se você não pode estar aqui conosco, mas você ora, você contribui, você segura as cordas para nós enquanto nós descemos. É o meio que Paulo usa para partilhar o seu segredo a respeito da alegria cristã. Ele vai contar para nós aqui nessa carta qual o segredo da alegria cristã. Qual é o segredo do gozo? São palavras assim que permanecem assim em quase todos os capítulos. Gozo, alegria, regozijo. Mas como, pastor Francisco? Como alguém que está preso, está numa masmorra, está numa prisão, ele falou de alegria, ele falou de gozo. Como alguém pode ter essa visão? Nós vamos aprender qual era o segredo desse homem chamado Paulo, em uma prisão, sofrimentos, fala de alegria. Paulo menciona pelo menos 19 vezes, nesses 4 capítulos, as palavras, repito, gozo, regozijo ou alegria. O que é de comum nessa carta? Essa carta ela tem uma peculiaridade, ela tem algo assim diferente das outras cartas. Primeiro, o que é diferente nessa carta? Primeiro, Paulo era prisioneiro romano e o seu caso iria ser julgado dentro em pouco. Por isso que é uma carta das 4 é uma das 4 cartas da prisão de Paulo. A gente vai estudar essas cartas, mas a primeira que eu quero tratar com vocês é a carta de Paulo à igreja de Filipos. Segundo, poderia ser absolvido ou decapitado. Ele estava no corredor da morte. Ele poderia ser absolvido no seu julgamento ou decapitado. E terminou ele sendo decapitado. Nesse contexto, ele está alegre, ele está contente. Em Atos 28, os versos 30 a 31, vemos que Paulo estava sob prisão domiciliar. Ele estava em uma prisão, em uma casa alugada. E ali mesmo, ele pregava, ele orava, ele proclamava, e todas as pessoas que estavam perto dele, pessoas comuns ou soldados, todos ouviram a mensagem do Evangelho. No último capítulo, capítulo 4, quando ele manda saudações para a igreja de Filipos, ele manda saudações aos irmãos da igreja da casa de César. Pessoas que se converteram no Império Romano através da vida de Paulo, através da mensagem do Evangelho,
porque ali estava um missionário, alguém que entendia que o projeto do cristão, seja em uma prisão ou livre, é proclamar o reino de Deus. Esse é seu papel. Se você está no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar desse planeta, você como filho de Deus, esse é seu papel. Você deve ser o quinto evangelho. Existe Mateus, Marcos, Lucas e João. Você é o quinto, porque as pessoas elas vão ler a sua vida no seu local de trabalho, onde você estiver. Paulo desejava ir a Roma como missionário. Diz lá Romanos 1, do 13 ao 16. Em vez disso, ele chegou em Roma como que? Prisioneiro. Mas ele não se sentia prisioneiro de César Nero. Ele disse na sua carta aos Efésios: eu sou prisioneiro é de Cristo Jesus. Vocês estão me levando para cá, pensando que eu sou prisioneiro de vocês, mas eu sou um prisioneiro, eu estou preso na pessoa de Cristo Jesus. Apesar do perigo e do desconforto em que se encontrava, Paulo transbordava o quê? De alegria. Qual era o segredo dessa alegria? Ele vai dizer para nós, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A nossa firmeza, a nossa estabilidade, a nossa confiança plena, a nossa alegria perfeita, repito, ela tem um nome. Esse nome é Jesus. Quando a gente começa a entender como começou essa carta de Paulo à igreja de Filipos, como começou essa igreja? Diz a Bíblia aqui em Atos, capítulo 16, do 11 ao 40, havia na beira de um rio mulheres como Lídia e outras orando. Paulo se aproxima ali e ora com aquelas mulheres. E Lídia, uma comerciante de púrpura, de tecido, convidou Paulo para pousar na sua casa. A igreja, ela deu início ali. E a gente percebe que havia mulheres que oravam. Então a igreja, ela teve base na oração de mulheres. Por isso que essa igreja, ela foi uma igreja extremamente abençoada, não apenas porque tinha visão missionária, mas porque a igreja, ela teve os seus primórdios na base da oração, da intercessão. Está lá Atos, no capítulo 16. Essa carta, quando Paulo escreve, ela tem os destinatários dessa carta. A primeira coisa que Paulo menciona aqui para nós, no capítulo 1 dessa carta, é que ele escreve essa carta aos santos. Diz para nós, no capítulo 1, aqui da palavra do Senhor, Filipenses 1:1, diz assim, o evangelho para nós, a palavra do Senhor, Filipenses 1:1, diz assim: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Eu acho interessante que quando ele escreve essa carta para os santos. O primeiro grupo destinado para essa carta é para os santos. Por que santos? Ele vai falar aqui destinado aos bispos, era aquele que ministrava a palavra, é aquele que doutrinava a igreja, por isso que é importante. Mas para os santos, essas pessoas eram santas, não porque eram membros da igreja de Filipos. O texto é bem claro dizer para nós. Olha o versículo 1 do capítulo 1. Eles eram santos porque eles estavam em Cristo Jesus. Por isso que é importante nós entendermos. Uma pessoa é santa não porque alguém canonizou essa pessoa, como tem a doutrina católica apostólica romana. Uma pessoa só se torna santa quando a igreja canoniza essa pessoa e o Papa assina. Essa pessoa é santa. A Bíblia não ensina isso. Esse é um ensinamento errôneo, errado. A Bíblia diz que os crentes
da cidade de Filipos, eles eram o quê? Santos. Santos porque estavam o quê? Em Cristo Jesus, porque eles eram convertidos. Eles eram salvos em Cristo. Eles haviam nascido de novo. Eles abriram o coração e Jesus entrou, fez morada. Quando Jesus assim faz a nossa vida, uma pessoa se torna o quê? Um santo. Não um santo sem pecado, mas um santo transformado, né? É isso que torna a pessoa a santa, é porque está em Cristo Jesus. Antes de fazermos parte de uma igreja, nós precisamos primeiramente fazer parte de Cristo. Tomar uma decisão. Eles eram salvos, não porque eram membros da igreja de Filipos, mas porque eram pessoas convertidas a Cristo Jesus. Vamos pensar na nossa introdução dessa carta, porque é uma carta de um conteúdo e de uma preparação para a eternidade. Vamos juntos nessa nossa grande caminhada. Na próxima mensagem nossa, nós vamos começar a partir do versículo 3 até o versículo 11, onde Paulo faz uma oração. Vamos examinar a oração de Paulo à igreja de Filipos. Ele está preso, mas ele está orando pela igreja. E essa paz plena que Paulo tinha, nós só podemos ter se nós somos santos em Cristo Jesus e estivermos em íntima comunhão com Deus. Que na nossa caminhada cristã, por esses 4 capítulos, Deus possa nos abençoar, aquecer nossa fé, fortalecer nosso coração e possa nos preparar para aquele encontro pessoal com Ele um dia. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo ao meu querido irmão, irmã e amigo do canal aqui do YouTube, Pastor Cosmo Silva. Que Deus nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso amado Deus, eu entrego essa caminhada nossa, caminhada pelas Escrituras, caminhada pela Tua Palavra. Entregamos as nossas vidas ao Senhor. Façamos nossas as palavras do salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa plataforma abençoada aqui no YouTube. Podemos compartilhar verdades profundas e eternas. Ajuda-nos, ó Deus, que em toda e qualquer tribulação nós possamos, ó Deus, clamar pela Tua presença, assim como nosso irmão Paulo fez. Te louvamos, Senhor, por essa carta e por aqueles que ouvirão e assistirão esse vídeo através desse canal. A minha oração, Senhor, que sejamos preparados para aquele dia que o Senhor nos chamar para perto do Senhor. Minha oração e meu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Fique na paz em Cristo Jesus. Vamos lembrar sempre de Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém e amém.